Andrei tem um tanque de vidro. Primeiramente, ele quer colocar no tanque algumas bolinhas de gude que tem cada uma um volume de 0,04 litros. Depois ele quer colocar a água no tanque até enchê-lo totalmente. Se ele usar 50 bolinhas, ele precisará colocar apenas 33 litros de água para encher o tanque. Qual é o volume do tanque? Olá pessoal, meu nome é Thales Maltese e hoje nós vamos aprender a trabalhar com funções. A ideia aqui é a gente descobrir o volume do tanque. E nós já conseguimos perceber que para encontrar o volume do tanque, nós precisamos saber quantas bolinhas ele colocou dentro do tanque e depois somar com a quantidade de água que ele colocou. Se ele usar 50 bolinhas, ele vai precisar apenas de 33 litros de água para encher o tanque. Dessa forma, nós conseguimos encontrar qual que é a quantidade de bolinhas, qual que é o volume de bolinhas dentro desse tanque. Cada bolinha tem um volume de 0,04. Como eu tenho 50 bolinhas dentro, eu tenho que multiplicar 0,04 vezes 50, que isso aqui vai me dar 2. Depois ele vai pegar e vai completar com 33 litros, olha que legal, 33 litros de água. Ou seja, o nosso volume, o volume desse tanque, ele vai ser igual aos 2 litros que é ocupados pelas bolinhas, mais os 33 litros que a gente completou de água. Isso aqui vai me gerar um volume de 35 litros. Nós só conseguimos calcular a quantidade de litros do tanque porque nós sabemos previamente que ele colocou 50 bolinhas lá dentro. Agora, se eu não souber a quantidade de bolinhas que eu tenho dentro do tanque, nós teríamos um pouco mais de dificuldades. Nós teríamos que criar um mecanismo que vai calcular esse volume dependendo da quantidade de bolinhas que eu colocar lá dentro. E repare o seguinte, olha, o 0,04 ele multiplicou com 50, porque eu tenho 50 bolinhas. Mas se eu tivesse 10 bolinhas, eu teria que multiplicar 0,04 por 10. Vamos chamar pela letra B a quantidade de bolinhas que tem dentro desse tanque. Para encontrar o volume que essas bolinhas estão ocupando, eu preciso multiplicar esse resultado por 0,04, encontrando assim a quantidade de volume que as bolinhas ocupam dentro do tanque. Em sequência, eu preciso somar com a quantidade de água. Dessa forma, nós conseguimos escrever a seguinte situação, ó, que o volume ele vai ser igual a 0,04 vezes B, que é a quantidade de bolinhas que tem, mais a quantidade restante que tem de água. Bom, dessa forma nós conseguimos encontrar que o volume desse tanque é de 35 litros. Já que encontramos o volume do tanque, nós temos agora uma seguinte situação. Nós temos que, se Andrei coloca exatamente 20 litros de água, ele tem 20 litros de água dentro do tanque, quantas bolinhas eu preciso colocar para encher totalmente o meu tanque? O nosso tanque tem um volume de 35 litros. Como eu já tenho 20 litros de água, eu preciso fazer com que 15 litros seja somente das bolinhas. Vamos chamar de B a quantidade de bolinhas que tem dentro do tanque. Assim, para encontrar o volume que essas bolinhas vão ocupar, eu preciso multiplicar essa quantidade por 0,04. E como eu já tenho 20 litros de água dentro do tanque, essa quantidade tem que ser igual a 15 litros. Por que 15 litros? Porque o meu tanque possui 35 litros ao todo. Então aqui nós temos uma equação e eu preciso passar esse número, 0,04, para o outro lado dividindo. Então B aqui fica igual a 15 dividido por 0,04. Então a quantidade de bolinhas seria 15 dividido por 0,04, que é igual a 375 bolinhas de gude. Eu preciso colocar 375 bolinhas para assim completar o meu tanque junto com os 20 litros de água que eu coloquei. Poderíamos ter bolado também um esquema para a gente correlacionar todas essas informações. Andrei ele tem exatamente 20 litros de água, então como que a gente pode trabalhar para fazer com que o volume desse tanque dependa da quantidade de bolinhas? Repare o seguinte, eu falei no início que o volume desse tanque era o volume das bolinhas mais a quantidade de água que a gente coloca, não era? Então, o volume vai ser quanto? Como encontramos o volume das bolinhas? Seria 0,04 vezes a quantidade de bolinhas de gude que nós colocamos dentro do tanque, mais a quantidade de água. Só que nesse caso, a quantidade de água já é dada, é 20 litros. Então, aqui agora, nós conseguimos fazer com que o volume esteja dependendo da quantidade de bolinhas. Entretanto, nesse caso, nós temos que a quantidade máxima do tanque vai ser de 35 litros que encontramos anteriormente. Ou seja, vai depender da quantidade de bolinhas, mas para essa questão específica, nós precisamos que a quantidade de bolinha complete o tanque até os 35 litros. Então é que estamos interessados em fazer
com que encontrar a quantidade de bolinhas que faça com que essa igualdade ainda seja real. Resolvendo essa expressão, nós conseguimos encontrar que 0,04b é igual a 35 menos 20, que é 15. Ou seja, chegamos no nosso resultado anterior, na nossa forma anterior, e já vimos lá que a quantidade de bolinhas necessárias para suprir esse problema é de 375 bolinhas. Dentro de um problema, nós traçamos um modelo de função e conseguimos resolver os nossos problemas através da função. Conseguimos resolver também através de contas lógicas, né? Mas o mais interessante aqui é a gente conseguir conseguir visualizar a resolução através de uma equação e trabalhar em cima dela. Espero ter sido útil para vocês. Se você me acompanhou até aqui, deixa o like no vídeo, curte, se inscreve no canal e manda para o seu colega que está querendo ver conteúdos de matemática, conteúdos de física, que estamos sempre alimentando o canal. Bom estudo a todos e vejo vocês no próximo vídeo.